Ok, muito boa noite. Estamos chegando com mais uma live da Adonep, capítulo 4 aqui de Porto Alegre. Eu sou Lucas Figueira, presidente da Adonep. Quero dar as minhas boas-vindas, o meu boa noite a todos vocês. E já vamos chamar para a nossa sala de transmissão os nossos membros da diretoria e também o nosso convidado especial desta noite. Eu quero pedir às pessoas que estão nos acompanhando que, por gentileza, me informem como estão recebendo. Nós estamos ao vivo pelo YouTube da Adonep, capítulo 4, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estamos ao vivo também pela página da Web TV TTV, que está retransmitindo também esta noite especial. E estamos ao vivo também pelo meu perfil do Facebook. Você que é meu amigo no Facebook, está assistindo por ali. Eu gostaria de pedir que você, por gentileza, nos dissesse de onde você está falando. Nós já temos aqui conosco a Sandra Pereira. Boa noite, Sandra. Seja muito bem-vinda a mais uma noite especial da Adonep, capítulo 4. Temos também aqui a Maristela Dimitrov, né? Maristela, graça e paz, a colocou aqui também. Obrigado, Maristela. Nós queremos pedir para vocês que estão conosco online nesta noite que compartilhem esta transmissão. A Sandra colocou aqui, boa noite. O Heraldo dos Santos também, boa noite. Já liguei os motores para essa noite sensacional. Obrigado, Heraldo, pela tua participação. Que bom ter você aqui. O nosso querido irmão Tarcísio Gubiani, advogado aqui de Porto Alegre, membro da diretoria do capítulo 4, está conosco também. Boa noite, Tarcísio, seja bem-vindo. Adelson Brito, boa noite, Adelson. Joel Omric Carvalho, olá, boa noite, Lucas. Boa noite, Joel. Obrigado pela tua participação. O Tarcísio colocou aqui, obrigado. Som perfeito, está nos dando feedback. Muito obrigado pela tua colocação. O Joel colocou por aqui em Porto Alegre, tudo perfeito pelo YouTube, maravilha. A Sandra também, perfeito. A Edna, perfeito, nos Estados Unidos. Edelson Brito, Austin, Texas, está conosco aqui. Balneário Camboriú, a Maristela acompanhando conosco de Balneário Camboriú, a Sandra de Xangri-Lá, a Gislaine de São Gabriel, boa noite, Gislaine, seja bem-vinda. A Edna de Austin, também no Texas, está conosco. A Selmari, graça e paz a todos, tudo perfeito, sou a velha do pastor Nelson, aqui em Austin, Texas, que bom, muito bem. Só ovelha, né? Ovelha, que olha só, ao vivo tem dessas coisas, a gente às vezes erra a palavra, mas é isso aí. Priscila também, ó, Priscila Vicari de Austin, também no Texas, estão conosco nesta noite. Eu quero então chamar nesta noite, nesse momento, os nossos membros da diretoria, a começar pelo Humberto Soares. Boa noite, Humberto. Alguma coisa esquisita no teu áudio, vou pedir para te reconectar aí, por gentileza, tá? Sérgio, boa noite, Sérgio. Boa noite, O áudio do Sérgio está ok. Do Humberto, a gente vai ver se ele consegue reconfigurar ali para a gente tentar, talvez, o Bluetooth do teu áudio, Humberto. Verifica para nós aí. Vamos tentar mais uma vez. Vamos ver aqui. Oi. Está sem som agora. Sem som agora. Vamos ver se o Humberto reconecta lá para a gente conseguir conversar com ele. Ele que vai nos trazer também hoje a mensagem sobre o que é a Adonep, né? Antes, ele vai reconectar agora na sala de transmissão e já também nós vamos chamar o nosso convidado especial, Nelson Honorato, nesta noite, que estará palestrando, estará trazendo o seu testemunho. Ele que é empresário em Austin, né? No Texas, Estados Unidos da América. Vamos ver se nós temos mais alguma participação. Temos, enquanto o Humberto retorna. Nós temos aqui Filemon, evangelista, boa noite. De Lavras, Minas Gerais, Heraldo dos Santos. Pouso Alegre, também, Minas Gerais, está conosco o Heraldo. Vamos ver se agora dá certo o áudio do Humberto. Oi, Humberto. Olá, boa noite a todos os amigos aqui da Adonep. Esperamos ser uma noite muito especial. Maravilha. Então, nós queremos, neste momento, nesta noite, pedir que o Sérgio... Bom, nós vamos convidar o nosso convidado, trazer para a sala o nosso convidado especial da noite, para que ele possa receber a oração. O Sérgio vai estar orando por todos nós, também pelos nossos telespectadores, né, do YouTube, Facebook.
onde estiverem acompanhando, e depois nós passaremos a palavra para o Humberto, que estará falando um pouquinho mais sobre o que é a Adonep, para você que é novo aqui na plataforma, e na sequência estaremos colocando a palavra à disposição ao nosso convidado. Boa noite, Nelson, seja muito bem-vindo, você e sua esposa. Boa noite a todos. Para nós é uma alegria, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer, uma alegria. Obrigada. Que bom, que bênção. Então, Sérgio, por gentileza, faça uma oração inicial para que a gente possa iniciar. Ok. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por mais esta noite, por onde estaremos fazendo esta live, onde estaremos também sendo visto por muitas pessoas, não só hoje, mas como também futuramente. E te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada pessoa que estará assistindo este testemunho, Senhor. Abençoa também o nosso palestrante da noite, ele, a sua esposa, a sua família, que o Senhor os use para a honra e glória do teu nome. É no nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Amém. Obrigado, Sérgio, pela tua participação. Agora nós vamos passar para um momento importante, onde nós vamos entregar o microfone para o Humberto, que estará falando um pouquinho mais sobre o que é a Adonep. Porém, eu quero reforçar a você que já está conosco nesta noite, pedir que você compartilhe. Vai ali no YouTube, no canal onde você está assistindo, copie o link e compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que a gente possa espalhar esta mensagem, esse testemunho, que certamente vai impactar a sua vida e também a vida de outras pessoas, né? Nesta noite, então, nós queremos reforçar e pedir, enquanto o Humberto estará falando para nós sobre o que é a Adonep, você que está aí nos acompanhando, compartilhe essa transmissão. Humberto. Sim, vamos explicar a todos os nossos ouvintes aqui, telespectadores, o que é a Adonep. Uma alegria muito grande ver o Nelson aqui, a Uliana, que a minha família está aqui no Texas também, aí que eu conheci esse casal maravilhoso. Mas aqui eu vou explicar para quem não conhece a Adonep ainda. A Adonep é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Foi fundada em 1952, na Califórnia, aqui nos Estados Unidos. É uma associação sem fins lucrativos. Esse trabalho, desde 1952, cresceu e atingiu mais de 130 nações. Hoje, a Adonep no Brasil conta com mais de 1.600 capítulos, sendo capítulos o nome que damos aos núcleos em cada cidade. O capítulo que realiza esse evento é o capítulo número 4 de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Adonep existe para que amigos compartilhem vitórias, superações e experiências pessoais com Deus. Os palestrantes da Adonep não são remunerados, é por amor que eles compartilham suas experiências. Curta esse evento da Adonep, pois nós temos a certeza que ele fará uma grande diferença na sua vida. Prepare o seu coração. Muito bem, então nós tivemos aí a breve explicação de o que é a Adonep, e eu vou trazer aqui, antes de nós falarmos um pouquinho do currículo do nosso convidado, mais algumas participações que nós temos aqui nas redes sociais. Denise Zacher, aqui de Porto Alegre, seja bem-vinda, Denise. Cristina Kern Soares, de Austin, no Texas, conosco também, boa noite. Nós temos o Jocelino Matos, Jocelino também, áudio maravilhoso, colocou aqui o Jocelino. Jocelino também é membro da nossa diretoria aqui em Porto Alegre, obrigado pela participação. Nós temos também aqui Gedivaldo Souza, de Pouso Alegre, Minas Gerais, o pessoal do Minas Gerais aí participando em peso aqui conosco na noite. Maria Chicobato, de Curitiba, Paraná, seja bem-vinda, Maria, que bom. Felipe Germano Ferst, e aí, meu irmão, como é que está? Meu colega de NPOR, da época aí de alguns anos atrás aí em Ferst, meu colega de quartel.
Muito bem, boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela tua participação. E se tu puderes, já fala da onde você está nos acompanhando aí, tá bom? Nós temos também aqui o Wellington Teófilo, de Pouso Alegre, Minas Gerais, nos acompanhando também nesta noite. Eu quero pedir o reforço para você que está nos assistindo através da plataforma do YouTube. Se você puder curtir, né, dar um like, que a gente chama ali no vídeo, a gente consegue identificar para a plataforma a importância dessa transmissão e ela vai enviar a transmissão mais longe, ela vai sugerir para mais pessoas. Então, você que já compartilhou, obrigado. Agora vou te pedir que você também faça o seu like, curta este vídeo para que a plataforma assim entenda e também nos ajude, tá? Nós temos também aqui, o Fest está em Salvador, na Bahia. Que bom, cara. Que Deus te abençoe e que você possa aproveitar esta palestra aqui com o nosso convidado empresário do Texas, está conosco aqui. Também o Kingson Carapiá, Paz, boa noite, seja bem-vindo. A Renata Rosa também, boa noite, seja bem-vinda, Renata. Bom, nós vamos passar então para a parte mais importante desta noite. O nosso convidado está ali, né, disposto a compartilhar a sua história de vida, né, a sua superação. E o nosso convidado de hoje é Nelson Honorato. Ele é casado há 29 anos com Uliana Honorato e eles têm 2 filhos, Nelson Júnior e David. Residem hoje em Austin, né, capital do Texas, nos Estados Unidos, e ele é proprietário da Five Star Remodeling. Eu acho que é isso, né? Meu inglês não é tão bom, depois ele corrige para mim aqui, que atua no Texas, nos Estados Unidos, empresa do ramo da construção civil. Nelson, mais uma vez, seja muito bem-vindo e a palavra está nas tuas mãos. Ok. Mais uma vez, boa noite. E, novamente, é um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês. Eu me lembro que há mais de 25 anos atrás aí, fui em vários eventos da Donep em Curitiba. Então, para mim, é uma alegria, um prazer muito grande de hoje estar participando do outro lado aí, podendo compartilhar o meu testemunho, a nossa história. Então, é uma grande alegria, é um prazer muito grande. Como ele disse, né? Tá aqui a minha esposa, Uliana Honorato, mais conhecido como Uli, né? Somos casados agora em agosto, vamos fazer 29 aninhos, né, de matrimônio. Temos esses 2 filhos lindos que Deus nos deu de presente, né? Nosso filho mais velho, Nelson Júnior, tem 27, né? E ele acabou de se casar agora no mês de abril, né? Temos também o nosso caçula, vai fazer 21 agora, dia 12 de agosto também. Está aí também namorando sério, né? Está virando hominho, que nem a gente diz, né? E ele também está servindo no exército americano. Então, é uma alegria muito grande que nós temos aqui de estar com vocês aqui nessa noite, tá bom? Quer falar algo? Que Deus abençoe todos. Eu vou estar aqui do ladinho, mas que em nome de Jesus, né, que o coração de todos estejam abertos, que a mente esteja bem receptiva, porque sempre que a gente ouve um testemunho, por mais que a gente ouça algumas vezes, né, como eu que vou ouvir de novo, a gente tem sempre a aprender. Isso é tão maravilhoso. Deus é um Deus tão maravilhoso que ele nos transforma e continua transformando. Esse é o Deus que nós servimos. Então, vou estar aqui do ladinho, tá? E amém. Obrigada por tudo. No final, ela volta aqui. Então, eu sou de Curitiba, Paraná, né? Nascido ali, vivi até os 22 anos de idade em Curitiba, né? Eu venho de uma família bem simples, né? Nós morávamos num bairro, para quem é mais familiar com Curitiba, se chama, né, Moçungue, nome estranho, mas morei ali até os 5 anos de idade, e depois disso nos mudamos para o centro cívico, bem próximo ali do Shopping Miller. A minha família era uma família bem comum, vivíamos eu, o meu pai e a minha irmã, né, que tinha 5 anos mais velha do que eu. E
crescemos ali, vivemos juntos ali, como eu disse, de uma forma muito, muito simples. Depois que nos mudamos, né, a minha mãe, nós nos mudamos para um apartamento muito, muito grande no centro de Curitiba, e ela acabou transformando a nossa casa em uma pensão. Então, a gente alugava vagas para rapazes e também até para moças, em determinados momentos, pessoas que vinham estudar em Curitiba. E minha mãe, ela trabalhava muito, ela servia comida para as pessoas ali, ela lavava roupa, ela ainda, além de tudo isso, ela cuidava de crianças durante o dia, né? O meu pai, do outro lado, ele nunca teve um trabalho fixo, ele nunca teve um trabalho com carteira assinada, ou uma empresa, ou algo assim. O meu pai, ele vivia de jogos, né? Hoje a gente chama de jogos de azar, né? Ele jogava baralho, loteria, jogo do bicho, né? Ele ia para jockey clube, fazia apostas, né, em corridas de cavalos. Às vezes, na linguagem deles, né? Às vezes ele ia para clubes onde ele jogava baralho, uma espécie de cassino, né? E ali o jogo rebolava, né? E essa linguagem significava que ficava ali 2, 3 dias, dormia lá mesmo, né? E permanecia nos clubes, né? E os meus pais tinham, por causa disso, muitas crises no casamento, porque tinha épocas que meu pai estava ganhando, tudo era bom, né? E tinha épocas que ele perdia tudo e virava, né, um inferno dentro de casa, né? E como existia essa oscilação o tempo todo, eu me recordo de um que me marcou muito. Meu pai ganhou na quadra da Loto, e eu lembro que ele comprou várias coisas novas para casa, e eu lembro dessa cena de ver os meus pais felizes e tal, e ele colocou um valor na poupança dele e colocou um outro valor, ele abriu uma conta para mim, né? Uma savings, uma conta poupança. Mas não demorou muito, menos de um mês, eu acredito. Meu pai foi num jockey club e apostou todo o dinheiro numa corrida de cavalo, e ali ele perdeu todo o dinheiro, e eu lembro que isso causou uma briga muito grande entre eles, e já vinha de outras situações. Eles acabaram meio que vivendo separados já. Eu passei a dormir com meu pai num quarto e a minha irmã com a minha mãe no outro, né? E tudo mudou quando eu tinha 10 anos de idade. Eles já, como eu disse, estavam praticamente separados, né? Mas com 10 anos de idade eles decidiram finalmente em se divorciar, né? E eu tinha, quando eles começaram a falar sobre o assunto, eu meio que decidi que eu iria com a minha mãe, né? Que é uma coisa até quase que lógica, né? Mas aí o meu pai, ele me disse, antes de você tomar a sua decisão definitiva, eu preciso te contar algo, né? E ali meu pai me chama para conversar e ele fala para mim: meu filho, só para que você saiba, a sua mãe tentou te abortar, ela tomou vários químicos, vários medicamentos para tentar te abortar, inclusive essas manchas que você tem na perna foram resultado, né, fruto dessas substâncias que ela ingeriu para te matar, para te abortar. E de uma forma quase que automática, como se fosse um switch, né, um interruptor, eu passei a odiar a minha mãe. Foi algo instantâneo que aconteceu dentro de mim. E eu decidi, então, ficar com meu pai, né? E eu me lembro que, quando ela se mudou, foi um dia muito diferente para mim, porque eu estudava no período da manhã e eu saía de casa por volta das 7h30 da manhã para ir para a escola. E eu fui ao colégio
E quando eu voltei por volta da 1 da tarde, a minha mãe já não estava lá, os móveis já não estavam lá mais, e ela levou praticamente tudo, né, que tinha na casa. Eu lembro que eu abri a porta do meu quarto, as minhas roupas estavam todas no chão, jogadas, e só havia um colchão para mim, o outro para o meu pai. As camas ela tinha levado, o armário, tudo que tinha dentro do quarto. Na sala, ela levou também tudo que tinha, com exceção de uma estante, uma televisão. Eu lembro bem assim dessa cena, porque me marcou muito. E a cozinha ficou ali basicamente com a geladeira, o fogão, a pia, um armário e uma mesa sem cadeiras. E foi o que ficou na casa. E aí, eu queria que vocês imaginassem, né, uma situação como essa. Eu saio de casa, tendo meu pai, tendo minha mãe, né, tendo alguém que cuidava de mim, tendo alguém que fazia comida, tendo alguém, né, que lavava minha roupa, que limpava a casa, que cuidava de mim de uma forma geral, né? E quando eu volto, eu não tenho mais nada disso, né? E isso me marcou muito, né? Eu tive que aprender a partir dali, começar a me virar, aprender a fazer comida, a lavar roupa, né? A limpar, a organizar a casa, né? E outro episódio que me marcou muito, né? Eu chorava praticamente todos os dias, né? Com saudades da minha mãe, por causa da ausência dela, e de tudo que eu estava vivendo, né? Porque meu pai era extremamente ausente, ele saía de casa por volta de 2 da tarde e retornava somente de madrugada. Então eu praticamente não via meu pai muitas das vezes, né? E eu fiquei, depois desse período, quase que 8 meses sem vê-la, né? Então, em cima disso também, eu infelizmente, né, tive um relacionamento muito superficial com o restante da família, né? Com os meus tios e também com meus primos e a família de uma forma geral, né? Então, eu me isolei e acabou que o meu pai, ele colocou 7, se eu não me engano, eram 7 rapazes que moravam com a gente. E então, mais uma vez, né, vocês podem imaginar o que é viver um garoto de 10 anos de idade, né, que tem que aprender a se virar, fazer comida, lavar roupa, limpar a sua casa, né, com um pai ausente, e em cima disso, né, com 7 homens, né, que levavam ali mulheres, que tinha ali bebidas, que tinha droga, né, e não demorou muito, né, para que eu, com essa idade ainda, com 10 para 11 anos ainda, eu comecei a trabalhar meio período. Então eu chegava em casa da escola por volta de 12h, 1h, almoçava e iniciava no trabalho, trabalhava das 2 às 6 da tarde, no escritório de advocacia, né? E não demorou muito para que eu começasse também a namorar uma garota de 19 anos, né? Tudo foi muito antecipado na minha vida, muito precoce, né? Eu tive, nesse período, alguns comas alcoólicos, né? Comecei a usar drogas frequentemente, né? E isso era quase que diariamente, não era algo assim esporádico. Foi algo muito, muito intenso, né, que aconteceu, e tudo tão jovem, praticamente uma criança, né? E eu namorei com essa garota durante praticamente 4 anos, né? E a minha vida começou a se resumir nisso: escola, trabalho e festa, escola, trabalho e festa, né? E é interessante, né? Porque com 13 anos de idade, no meio de toda essa confusão aí, um desses rapazes era um cristão evangélico, né? E ele vivia tentando pregar o evangelho para mim, me levar à igreja, e eu brincava com ele, né, que a minha vida era literalmente sexo, drogas
e rock and roll, que eu não queria nada disso para minha vida, né? E ele insistiu e insistiu muito, né, para que eu fosse em um evento que estava tendo. E eu lembro que era um sábado à noite e eu decidi então ir com ele nesse culto, né? E coincidência ou não, era a véspera do Dia das Mães. E ali eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, muito forte, algo que me marcou, que até hoje, quando eu lembro, me arrepia, porque foi algo que realmente marcou a minha vida. E ali naquele culto, o pastor que estava ministrando, a mensagem era sobre mãe, né? E eu chorei simplesmente o culto inteiro, e eu tremia muito, 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 muito. Eu não conseguia parar, eu ficava soluçando de tanto que eu chorava, né? E ali no final desse culto, esse pastor, ele faz um apelo, né, para quem gostaria de entregar sua vida a Cristo. E o texto que eu chamo, né, o texto da minha conversão, da minha transformação, está em Isaías 49:15, que diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E essa passagem eu carrego por todos esses anos, porque foi a passagem bíblica que Deus realmente marcou a minha vida, marcou o meu coração ali. E eu posso dizer que houve um antes e depois desse momento na minha vida. E foi muito interessante, porque eu fui até a frente, fui num apelo, né? E novamente eu não conseguia parar de chorar nem de tremer. Me encaminharam para uma salinha, me deram uma Bíblia, né, um livreto, A Sua Vida com Cristo. E eu lembro que eu não conseguia, a moça até perguntou para mim: você está com frio? Eu falei: não sei o que está acontecendo, eu não consigo parar de tremer. E o culto era um culto avivado, né? Tinha terminado por volta de 10h30, 11 horas da noite. E eu lembro que eu morava a 1,5 quadras, menos de 2 quadras dessa igreja. E eu cheguei em casa e me ajoelhei ao lado da minha cama. Nem lembro se eu já tinha cama nessa época, né? Mas eu lembro que eu continuei ali chorando e tremendo, e eu não entendi o que estava acontecendo comigo, mas eu sentia a presença de Deus de uma forma sobrenatural ali. E quando eu vi, já eram 2h30, 3 horas da manhã, e eu não conseguia parar, né? Então aquilo realmente me marcou de uma forma sobrenatural. E eu denomino isso aí, eu coloco como uma comparação, né? Como se Deus, naquele dia, assim como um fazendeiro, ele marca o seu gado, né? Ali foi como se Deus tivesse me marcado e falando: não importa o que você viva, o que você faça, para onde você vá, você é meu, né? E foi literalmente isso, porque a igreja era uma igreja muito tradicional, e por incrível que pareça, eu tinha cabelo na época, né? Era cabeludo, roqueiro, então tive muita dificuldade por causa da igreja, como eu disse, muito tradicional. Os jovens usavam ternos e tudo, eu falei: isso não é para mim, não vai dar certo, né? E eu sempre gosto de dividir o meu testemunho em 2 partes, que é o momento da decisão, que foi esse dia, sem dúvida nenhuma, e que depois, mais à frente, veio realmente o momento da minha conversão, né? Então eu tentei permanecer, mas infelizmente eu não fiquei pouquíssimas semanas e já saí, continuei vivendo da mesma forma que eu vivia, né? Aí, após isso, com 14 anos de idade, eu comecei a usar também cocaína, né? E com uma intensidade muito grande. E só abrindo aqui uma observação, um parênteses, a minha mãe, ela tinha casado 5 vezes, ela tinha tido 10 filhos, eu só conheci 3 irmãos, pessoalmente,
a minha irmã, que eu tive mais convívio com ela, o meu irmão, que para mim era o irmão do meio, o Valdecir, a minha irmã Valéria, meu irmão Valdecir, e o meu irmão mais velho, que se chamava Wilson, que já faleceu. E minha mãe, então, teve uma vida bem complicada, familiarmente falando, né? Ela viveu situações muito difíceis em seus casamentos anteriores e tudo, né? E ela, então, teve filhos com homens diferentes e infelizmente acabou até dando alguns dos filhos dela para pessoas da família e para amigos próximos dela. Tanto o meu pai, né, como a minha mãe vieram de Santa Catarina e moravam ali em Curitiba, e esses irmãos, então, ficaram em Santa Catarina, então eu nunca os conheci, né? E aí teve uma outra situação nesse mesmo período, né? O meu pai, ele era negro, né? E nesse momento teve eu sempre tive curiosidade, né, de saber se realmente o meu pai era o meu pai de verdade, né? Não que eu tenha absolutamente nada contra, mas para mim era estranho de ver a minha mãe, a família toda, né, branca, e aí aquilo sempre, eu tinha uma pulga na orelha em relação a isso, né? Os próprios primos, amigos, né, questionavam isso, até que um dia eu sentei com a minha mãe para perguntar, e ela então abriu que realmente ele não era meu pai, né? Que ela estava saindo com ele e com um outro homem, né? E que no momento da gravidez, e aí até mesmo ela deu uma certa explicação o porquê que ela quis ali, intentou em abortar, né? Porque realmente era uma situação bem delicada. E foi quando ela contou pro homem que ela sabia que era o meu pai biológico, e ele escurrachou com ela e falou que não iria me assumir, né? E aí ela contou pro meu pai, o Alício, né, que me criou. E uma outra observação, eu acho até interessante, por ser adolescente, vivenciar isso, eu nunca falei para o meu pai que eu sabia que ele não era meu pai, porque não sei porquê, mas sempre tive essa consciência de nunca querer magoá-lo, né? Mas aí quando ela contou para o meu pai disse, não, eu vou assumir o garoto, né? E então ele me assumiu, né? E com 15 anos, eu fiz aqui um rascunho aqui para eu não ficar, né, oscilando aqui nos períodos, né? Mas com 15 anos, um outro acontecido foi que eu fui trabalhar com esse meu irmão do meio. Ele era, nessa época, corretor de imóveis, e era bem sucedido. Eu sempre tinha trabalhado como office boy, sempre em imobiliárias e construtoras, e aí ele me chamou para trabalhar com ele, e foi uma das piores coisas que eu pude fazer, porque aí a intensidade, não só com o uso de drogas, mas a prostituição, as noitadas, as festas, se acirrou ainda mais, a intensidade era quase que praticamente diária, né? Ele, infelizmente, ele era casado nessa época, tinha filho, mas vivia uma vida completamente desregrada, e com ele eu passei a usar cocaína todos os dias. Eu chegava na casa dele de manhã e o nosso café da manhã já era um prato com cocaína, e era algo que a gente fazia noite e dia, às vezes emendava 2, 3 dias sem dormir, e ele inventava para a esposa dele que a gente ia mostrar imóveis no interior ou até mesmo em Santa Catarina, e ali a gente ficava 2, 3 dias, né, vivendo esse tipo de vida, e
E com 18 anos, depois de viver praticamente 2 anos e meio, 3 anos nessa vida, eu sentia tanta angústia no meu coração, tanta opressão, parecia que eu vivia no meio das trevas, e eu não sentia que eu tinha nenhuma esperança. Eu achava que minha vida não ia durar muito tempo, porque realmente aquele estilo de vida que eu estava levando não ia me levar para lugar nenhum, pelo contrário, né? O final seria muito trágico de uma forma ou outra, né? E então essa angústia tomou conta de mim. Eu lembro que eu faço uma associação, não sei quem assistiu aquele filme Constantino, do Keanu Reeves, que ele andava e vinham aqueles demônios e tudo. Eu parecia que eu andava no sol do meio-dia e eu sentia que eu estava daquela forma, assim, parecia que eu estava no meio das trevas. E aquilo me oprimia, me entristecia, me magoava muito, assim. Eu vivia, assim, tenso, né? Oprimido mesmo, né? Não tem outra palavra. E eu, então, tomei uma decisão. Eu havia trabalhado em uma imobiliária com uma pessoa, e se tornou uma amiga, né? E ela tinha começado a trabalhar em uma construtora em Curitiba, e ela, sabendo do meu background, né, ela me chamou para trabalhar com ela, e eu entrei como auxiliar no departamento que mexia com financiamento imobiliário, né? E rapidamente ali eu comecei a crescer e a prosperar muito. Em menos de 6, 8 meses, a diretoria da empresa me chamou, me fizeram uma proposta para eu me tornar gerente do departamento, porque eu tinha uma produtividade muito grande, e enquanto os outros auxiliares faziam tipo 10, 15 processos, eu fazia praticamente o dobro. Então aquilo chamou a atenção da diretoria da empresa, e me colocaram como gerente do departamento. Ela tinha saído, a que era a gerente atual, ela ia ganhar o segundo filho e não ia voltar mais a trabalhar. E ali eu comecei a prosperar muito. Comprei meu carro, comprei meu apartamento. Nesse período, né, eu também já conhecia a minha esposa, né, desde de 13, 14 anos de idade, mas ali a gente se reencontrou, né, nesse período aí, e essa amiga, né, que era cristã, inclusive, ela tinha nesse meio tempo, entre o período que a gente trabalhou junto na imobiliária e ela na construtora, eu tinha se convertido, e ela não parava de me convidar também para ir para a igreja e tudo. E eu ali fui para a igreja, e ali, novamente, eu digo que ali foi o momento da minha conversão mesmo, porque eu entreguei a minha vida a Cristo de uma forma definitiva, me batizei, e nesse período foi muito interessante, porque a minha mãe, ela estava com câncer no útero, e eu lembro que eu sempre levava do hospital, que eu era um dos filhos que tinham carro, né? E então eu que levava muitas vezes ela para fazer quimioterapia, e também levava no hospital. E como eu tinha recém me convertido, eu perguntava para ela se eu podia orar por ela, para que Deus a curasse, né? E aí, nesse período ainda, eu estava em um culto, e foi uma outra experiência muito forte que eu tive com Deus. Eu estava em um culto, e era um culto de cura interior, e ali um pastor que estava ministrando, era um pastor convidado, ele não era da igreja, e ele pregou sobre perdão, né? E deu uma ênfase muito grande na importância do perdão, no poder do perdão. E eu lembro que ele fez um apelo no final do culto, e eu novamente comecei a chorar muito e a tremer, praticamente a mesma experiência que eu tinha tido. Só que eu resistia, eu não queria ir no apelo, porque eu tinha no meu coração, foi ela que fez tudo isso,
não cabe a mim pedir perdão. É ela que precisa fazer isso, né? E algo sobrenatural aconteceu. Esse pastor diz assim, tem um jovem aqui que precisa perdoar sua mãe. E ela tentou te abortar e você sabe disso, e você precisa perdoá-la. E, mais uma vez, eu não consegui me segurar e fui lá na frente para receber a oração e tudo. E eu me recordo que depois do culto eu pedi para falar com esse pastor, contei a minha história, né, tudo o que tinha acontecido, e eu disse para ele, não é justo que eu que tenha que pedir perdão. Ele falou, mas é o que o nosso Senhor ensina, é o que a palavra de Deus ensina, e você precisa fazer isso. E foram algumas semanas assim muito difíceis, relutando sobre isso, e até que um dia eu criei coragem de ir na casa da minha mãe. Como eu disse, eu já ia de vez em quando para orar por ela, mas nesse dia eu falei, mãe, eu preciso pedir perdão para a senhora, eu preciso te perdoar, porque eu aprendi que é isso que eu preciso fazer. E foi algo muito, muito profundo e praticamente um milagre que tanto eu quanto ela, eu acredito que a gente viveu naquele dia, porque a gente se abraçou e a gente chorou muito. Ela também me pediu perdão. E depois daquele momento, assim, as coisas começaram a mudar completamente em relação ao meu relacionamento com ela, né? Esse ódio começou a diminuir a cada dia, né? E a gente começou a se ver com mais frequência. Ela chegou a dizer um dia que eu era o filho preferido dela. E eu comecei também a pregar e evangelizá-la, né? E ela, no princípio, né, ela resistiu muito, mas em seguida ela começou a ir comigo na igreja também, e ali ela se converteu, e aí ela virou, que a gente brinca, né, virou uma beata. Ela ia em tudo que era igreja, em tudo que era culto, ela ia em vigílias, e Deus deu uma palavra a um pastor dizendo que Deus estava curando ela, tirando ela da sepultura, e ela foi completamente curada do câncer, né? Depois de algum tempo, ela se tornou diaconisa na igreja quadrangular. Aí, nesse processo, eu me aproximei do meu irmão, esse que era viciado, né, em drogas. Ele se converteu com a esposa, eles tinham um filhinho pequeno na época. O meu pai, né, já tinha 72 anos de idade, começou a ir na igreja, e ele falava assim que eu era o que havia de mais importante na vida dele, e Deus me deu uma sabedoria, uma graça de dizer para ele, pai, se o senhor não entregar sua vida a Cristo, eu vou para um lugar e o senhor vai para outro, né? Então, se o senhor me ama tanto, o senhor vai também entregar a sua vida a ele. E ali foi muito interessante que ele começou a ir na igreja comigo, e iam os dois, o meu pai e minha mãe, porque eles moravam comigo. Esse é um detalhe também, né? Antes de casar, os dois moravam comigo e dormiam em camas separadas, mas por causa de uma questão financeira, os dois viviam comigo ali. E aí ele também entregou sua vida a Cristo, e tanto o meu pai quanto esse meu irmão se batizaram no mesmo dia, um dia muito frio, em agosto. Vocês que são aí de Curitiba do Sul sabem que é frio, e quase que ele foi arrebatado direto, né? E ali a minha irmã também, a Valéria, se converteu, e começaram também a irem para a igreja, né? E então, mais ou menos nesse período também,
pode estar um pouquinho off aí de uma situação para outra, mas nós nos casamos em 95, né? A gente namorou, noivou e casou muito rápido. E como eu tinha dito, eu me tornei gerente desse departamento e em seguida eles estavam com um processo de terceirização e estavam incentivando os gerentes de cada departamento a abrirem suas empresas. E eu encontrei um sócio e ali eu abri uma empresa de consultoria financeira na área de financiamento imobiliário e a gente prosperou muito nesse período, de 95 a 98 principalmente, foram anos assim que eu prosperei muito, até que aconteceu uma situação com a nossa empresa, por causa de uma questão de politicagem. O presidente do Banco Banestado, na época, não vou citar nomes aqui, ele era um filho de um político, e ele era presidente do Banco Banestado, e ele fez uma chantagem, ele abriu uma empresa igual a nossa, e ele fez uma chantagem para a diretoria da construtora que eu trabalhava, dizendo que se a partir daquele momento eles não passassem todos os processos para a empresa dele, que ele não liberaria mais nenhum financiamento para a nossa construtora. E aí eles rescindiram o contrato com a gente, e ali, por causa da estrutura, a gente tinha um escritório no bairro Nobre de Curitiba, Água Verde, e uma estrutura muito boa, uma casa que nós tínhamos alugado, mobiliada e tudo, e funcionando, com secretário, office boy, auxiliar, e estava indo muito bem até esse momento, né? E depois disso, a gente teve que fechar a empresa, eu desmanchei a sociedade, comecei a trabalhar numa imobiliária, trabalhando de corretor de imóveis e também fazendo processos nessa imobiliária, só que com a dívida que eu tinha obtido, né, era muito alta e eu não conseguia pagar, né, tudo. E aí foi quando teve um sábado, eu lembro desse episódio também, eu e minha esposa assistindo um Super Cine, né, que tinha na época, e a gente começou a conversar e eu falei para ela, você não acredita o que eu estou pensando. Aí eu falei que eu estava pensando da gente mudar para os Estados Unidos. E ela falou, você não vai acreditar, porque eu estava pensando exatamente a mesma coisa, que a gente precisa de alguma coisa nova. E ali começou um processo, né, onde a gente começou a orar muito para Deus direcionar a nossa vida, colocamos uma condicional, que foi o nosso visto, e em 98, então, nós nos mudamos, né, para a Flórida, aqui nos Estados Unidos, e como a grande maioria dos imigrantes, né, que chegam aqui, começam a trabalhar na construção, e as mulheres no ramo da limpeza, né, e isso, de uma certa forma, foi muito bom, porque eu me profissionalizei, me especializei, né, e em 2002 eu já abri uma empresa, onde também, graças a Deus, comecei a prosperar muito, e ali mudamos do East Coast para o West Coast da Flórida, onde prosperamos muito, compramos uma primeira casa, depois compramos uma segunda casa, eu tinha em torno de 24 funcionários que trabalhavam comigo, e ali foi bem no período do crush, né, em 2007, 2008, nós quebramos novamente, eu perdi as duas casas, e nós saímos da Flórida, fomos morar em um quarto com os nossos 2 filhos em Chicago, né? Foi um momento bem delicado, bem difícil, né? Mas Deus sempre abençoando, Deus sempre suprindo, Deus sempre conosco presente nesse momento difícil, né? Nós nos mudamos para o Texas em 2008, no período de agosto, mais ou menos, e aí comecei a trabalhar para o Home Depot aqui, também a gente estava muito bem nesse período, minha empresa e também a minha esposa trabalhando com limpeza, né? E em 2017
eu decidi sair do Home Depot e abrir uma empresa de reforma, porque eu tinha um bom expertise, né, uma experiência, e me profissionalizei muito. Aqui eles chamam de General Contractor, né, quando você faz todo tipo de reforma, tanto interna como externa, né. Então me especializei e temos várias equipes, né, que são partners da gente. Então, desde 2017, essa empresa tem sido uma bênção na nossa vida. Deus tem nos prosperado, nos abençoado muito. O que eu brinco, né, que Deus tem nos abençoado muito mais do que nós merecemos. E temos vivido uma vida abundante, uma vida extremamente feliz com tudo que Deus tem feito, tem nos dado. Servimos aqui na primeira igreja batista aqui de Austin, né? Estamos aqui nessa igreja desde que nós chegamos, e aqui nós somos pastores auxiliares, né? Trabalhei muitos anos liderando os jovens, né, da igreja, e hoje como auxiliar, fazendo aconselhamentos, trabalhando com os homens da igreja, né? E como eu disse, os nossos filhos, graças a Deus, têm também sido extremamente abençoados, e Deus tem prosperado sobre a vida deles também. Amém? Então, eu gostaria de deixar 3 coisas para vocês aqui, aliás, 4. A primeira delas é você que está acompanhando conosco aí. A gente nunca sabe, né, a história, o momento das pessoas, como elas estão vivendo, mas se você carrega algum tipo de ressentimento, algum tipo de ódio, de amargura, né, de rancor, de falta de perdão a respeito de alguém, que você possa pedir forças a Deus hoje para que Ele te dê a capacidade e condições para você perdoar. Eu sempre digo que o perdão, ele não é um sentimento, é uma obediência, é uma decisão. E quando nós fazemos isso, é como se a gente estivesse dando autorização, liberdade para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida e realmente mudar. Tem uma frase do William Shakespeare que diz que o ressentimento, a amargura, é um veneno que nós tomamos achando que vai matar o outro, né? E literalmente é isso. Quem paga as consequências, né, dessa falta de perdão, sem dúvida nenhuma, somos nós mesmos. Então, que você possa, sabe, nessa noite decidir escolher, por mais doloroso, por mais difícil, ou traição, ou roubo mesmo, né, injustiças que você tenha sofrido na sua vida, que você possa resolver essa situação com essa pessoa, perdoá-la. Perdoá-la não significa conviver novamente, muitas vezes, né, a distância vai fazer parte, né? Eu dou um exemplo que a gente também não esquece, né? Eu estou contando tudo que eu vivi com a minha mãe aqui porque eu me lembro, né? E eu vejo que é como uma cicatriz, né? Você olha para aquela cicatriz e você vai lembrar exatamente como que você se cortou, como que você se machucou, né? Mas você vai tocar nela e ela não vai doer mais. Então, o perdão tem esse poder de restaurar casamento, restaurar família, restaurar vidas, né? Te trazer realmente a alegria de viver novamente, porque muitas pessoas, infelizmente, sofrem até de doenças, né? Que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? Que são doenças da alma, que acabam gerando doenças físicas, né? A segunda coisa é que o perdão, ele tira também a culpa, a condenação. E essa foi uma outra experiência que eu vivi com a minha mãe. Porque minha mãe, depois de tantos anos que a gente já estava aqui nos Estados Unidos, a minha mãe teve um câncer novamente no pulmão. E quando ela me ligava, ela chorava muito e ela pedia muito perdão para mim. E ela dizia, Deus não vai me perdoar, Deus não vai me perdoar, Deus não vai me perdoar o que eu fiz com você e nem o que eu fiz com os meus outros filhos. E Deus só colocava uma palavra no meu coração, mãe, Deus já perdoou a senhora.
A Bíblia diz que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. A senhora é uma nova criatura. A senhora é uma nova pessoa. E Deus, a Bíblia diz que aqueles que são de Cristo, não há nenhuma condenação sobre eles. A senhora foi perdoada, lavada e purificada no sangue do Cordeiro. A senhora é salva. E o tempo, os meses foram passando e o câncer começou a subir até a garganta. E eu lembro que ela quase que só me ligava e chorava. E Deus me dava sempre a mesma oração e a mesma resposta para ela: mãe, a senhora é salva. A senhora é amada de Deus, a senhora foi perdoada. A senhora não deve mais nada a ninguém. A senhora nasceu novamente e a senhora vai ter a vida eterna. Pode ter certeza disso. E a terceira coisa é o recomeço. Como vocês puderam perceber, eu tive algumas falências onde eu tive que recomeçar do zero ou do menos zero. E com Deus, principalmente, pode ter certeza que, independente do momento que você esteja vivendo, Deus é contigo e Ele pode fazer você florescer novamente, você prosperar novamente, você dar a volta por cima novamente. Tá? E, por último, e o mais importante, o principal de tudo isso, eu gostaria de fazer um apelo, né, de você que talvez ainda não teve essa oportunidade de entregar sua vida a Cristo, né? Eu tenho certeza que Ele está aqui presente nessa live, né, com os braços abertos para você que deseja entregar sua vida a Ele, né? O nosso irmão Humberto colocou ali, né, no comentário, Salmos 37:5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o restante Ele tudo fará. É exatamente isso. Né? Eu gostaria de, antes de orar com você, para que você entregue a sua vida a Ele, e que você que precisa realmente pedir perdão para alguém, ou perdoar alguém, que você possa fazer isso. Eu gostaria de deixar uns salmos com você, que geralmente quando eu dou meu testemunho, eu uso esse salmo, porque eu acredito que ele relata exatamente a minha história e de tantos outros. Diz assim, no Salmo 40, do versículo 1 ao 5. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. E ele pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, e não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor, meu Deus, tu nos fizeste muitas maravilhas, e teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a ti. Se eu tentasse relatar todos os seus feitos, jamais chegaria ao fim. Amém? E eu tenho certeza absoluta disso no meu coração. Que assim como Deus fez na minha vida e na vida de tantos outros que estão aqui presentes, Deus pode fazer na sua vida também. Que talvez ainda não teve essa experiência de entregar a sua vida e o seu coração a Ele. Amém? Gostaria de chamar minha esposa aqui e eu quero encerrar. Desculpe, já fazem 1 hora que eu estou tagarelando aqui, vocês me perdoem, mas eu gostaria de orar com você. Pai amado, Pai querido, nós te glorificamos, Pai, nós te louvamos muito, Deus, por essa oportunidade, por esse momento juntos aqui, Pai, por aqueles, Pai querido, que ainda vão ter acesso, Senhor, a esse testemunho, a essa história, Pai, que o Senhor possa continuar usando, Senhor, para a glória do Teu nome. Mas nesse momento, Pai, eu quero colocar a vida daquelas pessoas, Pai, que carregam por algum motivo ressentimento, Senhor. Oh Deus, que carregam ódio no seu coração, rancor no seu coração. Espírito Santo de Deus, eu clamo e eu suplico a Ti, que o Senhor perdoe essas vidas, que o Senhor dê a elas, Pai, a capacidade, a força, Pai, de perdoar também, Senhor, por mais feridas que elas estejam, Pai, por mais machucadas, Pai,
por mais, ó Deus, dor que elas possam sentir. Que elas possam, Senhor, em nome de Jesus, perdoar essas pessoas, Pai. Deus, tira da vida delas toda a condenação, toda a culpa, Pai, que às vezes oprime, que às vezes traz angústia, traz opressão sobre elas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ou talvez, Pai, aqueles que estão vivendo no momento, Pai querido, estamos aqui, Deus, talvez coincidência ou não, mas fazendo essa live com o Rio Grande do Sul, Pai. Tantas pessoas que foram afetadas por essa tragédia, que talvez estão tendo, Senhor, que recomeçar do zero, Pai querido. O Senhor esteja com essas pessoas, em nome de Jesus Cristo, dando a elas fé, esperança no coração, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, capacita essas pessoas para que elas não desistam, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus nós oramos. E o mais importante, Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, colocar aquelas pessoas que decidem hoje, Pai, entregar as suas vidas a Ti, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus. Que você possa fazer essa oração comigo, agora onde você quer que você esteja. Que você possa dizer, Deus, nesse dia, Pai, eu coloco a minha vida diante do Senhor. E eu peço perdão pelos meus pecados, Pai. Lava os meus pecados com Teu sangue, Senhor. Eu aceito e recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da vida. Que eu possa nascer de novo nessa noite. Nessa noite, Senhor, do dia 22 de julho de 2024. Que essa data seja marcada na minha vida, Senhor. Para a glória e louvor do Teu nome. Aleluia. Amém e amém. Amém, irmãos. Glória amém. Graças a Deus. Que bênção, meu irmão. Nós vamos trazer algumas participações aqui e fazer algumas perguntas também. Eu quero passar para o Humberto, para o Sérgio, ver se eles têm algum questionamento. A Solange colocou aqui, ó, você é bênção. A Sandra colocou, obrigado, pastor, pelas palavras de verdade e sabedoria. A Solange colocou, mulher de Deus, para sua esposa, né? A Maria colocou, primo, como é bom ouvir você falar sobre essa transformação que só Deus pode fazer. Obrigado por compartilhar seu testemunho. Que Deus abençoe sempre você e sua casa. Amém. O Rosério colocou aqui, o homem empresário que tem fé em Deus somente fica de joelhos diante do Senhor e nunca diante das quedas da vida. Amém, meu querido. Isso aí. É? O Heraldo colocou, prazer em conhecê-los. Amém. A Solange, amém. O Tarcísio colocou aqui, a bênção do Senhor enriquece, com ela não se traz desgosto. O anelo do justo, Deus o cumpre. Provérbios 10, né? Uma participação de muitas pessoas, e eu observava atentamente, meu irmão, a questão do seu testemunho, né? Como um trauma, uma situação difícil na adolescência, enfim, enquanto ainda, né, jovem, ele pode, se a pessoa não encontrar a Cristo, ele pode ser desastroso, né, para a vida de uma pessoa. É interessante que também tu separou a tua trajetória em dois momentos, o momento que você conheceu e o momento que você se converteu. Perfeito. Né? Sim. Que coisa linda e coisa maravilhosa, assim, sabe? E a importância do perdão, um simples fato de perdoar, né, toda e qualquer situação, de limpar o nosso coração, né, porque dele provém, né, as bênçãos, dele provém, né, a vida eterna, enfim, e quantas vezes nós ficamos carregando mágoas e ressentimentos por toda uma vida. Verdade. Hoje no final da tarde, eu recebi a notícia, nós perdemos o meu padrasto, eu estou pegando a estrada de madrugada e vamos em direção à despedida dele. Ele mora a 500 quilômetros de distância de onde eu estou. E eu comentava com alguns amigos que há 2 meses atrás, ele também é acometido de um câncer, né? Eu tive a oportunidade de falar com ele, de dizer que no meu coração não havia nada, que se houvesse alguma coisa no coração dele, que ele também liberasse, sabe? E eu tenho certeza que hoje ele está com o Senhor, porque naquele mesmo momento eu também ofereci a oração e ele orou junto comigo, se arrependeu, enfim, aceitou ao Senhor Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador da vida dele. E ontem eu comentava com a minha filha, com o meu filho, quando nós retornávamos também da igreja, este momento que nós temos aqui, ele é muito rápido, ele é passageiro, mas o Senhor
nos quer com Ele por uma eternidade inteira, né? Eu fico muito feliz pelo seu testemunho, pela sua participação, fico muito feliz em ouvir o que Deus faz na vida das pessoas e quantas pessoas que a gente conhece que precisam ouvir também o seu testemunho. E o senhor falava na sua oração final, né? Não é coincidência. Nós estamos aqui de Porto Alegre, depois dessa catástrofe que nós sofremos aqui, nós decidimos, enquanto capítulo, converter a nossa plenária para o online, para poder ajudar as pessoas a saírem exatamente da situação em que elas se encontram, de dificuldade, de tristeza. Muitos perderam seus familiares e dezenas, milhares vão precisar reconstruir as suas vidas, né? Então a sua palavra, ela vem confortar, vem incentivar as pessoas, né, a realmente tomarem um rumo, a segurarem firme nas mãos do Senhor e avançar. Mas eu quero passar para os nossos irmãos que estão conosco também, Humberto, a sua consideração, o Sérgio. Mais uma vez eu tive a oportunidade de conhecer o Nelson, a Uli, e me impactar com o testemunho de vocês. Tem uma pergunta aqui que o nosso colega Juscelino Matos, que é colega nosso da diretoria, está fazendo para vocês, assim: qual a importância da fé em Deus para a vida corporativa empresarial? A importância total, eu diria, principalmente a gente como empresário, né, que não tem nada 100% certo, né, não tem o salarinho garantido no final do mês, a gente depende constantemente de Deus. E eu e a minha esposa já fazem uns 3 anos, mais ou menos, que nós fazemos devocional juntos toda manhã e pedimos sempre que Deus abençoe, né, lógico, a nossa vida profissional, a nossa vida financeira, que Deus abra portas, que Deus feche portas. Às vezes, alguns clientes caem que eu falo assim, não acredito, trabalhei tanto e não deu certo, e a gente crê que é Deus realmente abrindo e fechando portas na nossa vida. O mesmo nós oramos e pedimos, né, para os nossos filhos e também para a nossa igreja, né, para que cada um possa experimentar isso. Então eu diria que é indispensável, né? A fé, ela é o que realmente é o motor que faz com que a gente, combustível, aliás, que faz com que esse motor funcione, né? Sem dúvida nenhuma. Ok. Nelson, eu queria te fazer uma pergunta. Quando você estava morando com os pais que estavam morando contigo, Tá. aí você saiu para casar com a Uli, né? Isso. E aí eles ficaram morando sozinhos entre eles ali. Então, é interessante essa pergunta, porque aí, nisso, eu aluguei uma casa pequena para os dois, uma casa com um quarto só, num bairro de Curitiba, e os dois continuaram morando ali, os dois na casa. E era muito engraçado você falar sobre isso, porque eles iam juntos na igreja. Eu buscava os dois para ir na igreja junto, porque eles não tinham carro, né? E era muito interessante, porque o meu pai, eu até esqueci de dar uma ênfase sobre isso, mas é uma história engraçada, porque quando eu falei para o meu pai que ele tinha que entregar sua vida a Cristo, ele todo apelo, ele levantava a mão. Ele aceitou Jesus umas 8 vezes, mais ou menos. E um outro episódio interessante era que quando os pastores falavam assim, os casais fiquem de pé, o meu pai ficava de pé. E minha mãe falava, e você é casado com quem, rapaz? Ele parece que nunca perdeu o vínculo com ela, sabe? Mas viraram amigos. E ele faleceu antes dela, né? Mas ela sempre cuidando dele, né? Porque o Nelson pediu isso, falou, mãe, cuida do meu pai e tudo. E aí o Nelson, né, bancava eles e era muito interessante. Ela cuidava com muito carinho dele, fazia as comidas que ele gostava e tudo, né? E ficaram amigos. E a gente fez o papel de filho, né? Como diz na palavra de Deus, para honrar pai e mãe. Então a gente sempre, mesmo vindo para cá, continuamos ajudando, né? Porque os dois só tinham a aposentadoria deles, né? Salário mínimo, e a gente completava com o que era necessário. Então, e depois que meu pai faleceu, a minha mãe foi morar com a minha irmã, né? Então, mas esse episódio era interessante.
porque era engraçado. Eu tinha o meu quarto e os dois dormiam no mesmo, porém em camas separadas. Não sei se não rolava alguma coisa, eu já não sei. Lucas, se eu pudesse fazer outra pergunta para o Claro, Nelson, Berto. para a Uli. Atualmente você serve, né, como pastores auxiliares, voluntários na igreja. Sim. E qual é a participação de vocês, assim, para o público nosso aqui entender o aconselhamento? Quais são as atividades de vocês? Eu sou ministra de louvor, eu cuido da parte de música, né? Eu estudei um pouco de música, mas eu tenho gente muito mais competente que trabalha ali junto comigo. Nós fizemos teologia, aconselhamento, então a gente ajuda alguns casais, a gente ajuda pessoas aconselhando e conversando muito com muita gente, pregando em reuniões quando precisa, né? E tudo isso sempre foi um serviço voluntário, não somos contratados da igreja. Ela está sendo humilde em dizer que ela só mexe com louvor, ela mexe com tudo na igreja, se envolve com tudo no departamento feminino, aonde precisa a gente está disposto a servir, mas eu, nesse período, eu estou mais como auxiliar mesmo, auxiliando o nosso pastor Ledo Corral, que é o pastor sênior, né, o pastor principal da igreja. E, como eu disse, trabalhei um período muito longo, muito extenso, como pastor de jovens, mas fazem 2 anos que meu filho assumiu a liderança dos jovens, o meu filho mais velho, né, o nosso primogênito, e eu, então, estou mais como auxiliar mesmo, né? A gente trabalha mais diretamente, eu, principalmente, com os homens. A gente tem uma reunião de oração, que a gente faz toda semana. Temos o nosso encontro bimestral dos homens também. Trabalho também ajudando com a liderança da igreja. Temos um café da manhã bimestral que a gente intercala, né? E como a Uli disse, a gente sempre está envolvido com aconselhamento de casais, até mesmo aconselhamento de jovens, e eu faço também curso de casamento, né? Que a gente chama aqui de pre-marriage counseling. Então, eu procuro fazer muita coisa também virtual, porque é mais fácil, mais prático, né? Da gente não precisar se locomover nessa loucura que é trabalhar ministério e família. Então, a gente tem que conciliar tudo isso aí, né? Então, é intenso, né? O trabalho não é pouco, não. Eu posso ser testemunha que eu estou passando uma temporada aqui no Texas e a nossa filha, o genro, os netos frequentam a primeira igreja batista de brasileiros de Austin. Isso. E o casal aqui, ele está muito envolvido, não tem nada que aconteça na igreja que eles não estejam ou liderando ou fazendo parte. Uma bênção muito grande aqui para a comunidade brasileira aqui na nossa cidade. Amém. Deixa eu trazer a participação de mais pessoas aqui. Nós temos aqui a Flávia Azevedo. Muito bom ouvir um testemunho deste. Nos motiva e fortalece a nossa fé. Muito obrigado. Temos também o Heraldo, colocou empresário abençoado, homem de Deus, que emprega várias famílias, além de mostrar a força do perdão que liberta. Gratidão. E a Solange colocou aqui, trabalharam e trabalham muito na igreja, né? Então, só consolidando a informação aí que o Humberto já nos trouxe, e a Solange colocou, são muito envolvidos. Eu quero aproveitar e agradecer a nossa audiência, que foi muito grande. Várias pessoas passaram, mantivemos um pico bastante elevado de audiência, e quero pedir para você que ainda está conosco até esse momento, que você compartilhe esta mensagem, compartilhe esse testemunho, porque eu tenho absoluta certeza, ele vai fazer a diferença em muitas vidas. Muitas pessoas que vão ouvir, acompanhar, serão tocadas, eu não tenho dúvida disso, e terão as suas vidas transformadas. Nós estamos nos aproximando de 1h20 de transmissão. Eu quero, neste momento, agradecer. Nós temos mais uma participação aqui antes, aqui a Deusuína. Pura bênção, o pastor Nelson e a Uli. Amo. Então, eu quero agradecer a todos e colocar agora à disposição de vocês para as considerações finais. Primeiramente, ao nosso convidado, Nelson, sua esposa.
muito obrigado. Quero passar para vocês, depois o Sérgio e o Humberto, e nós estaremos finalizando essa transmissão de hoje, que é a primeira, juntamente com o Nelson e sua esposa. Certamente nós teremos mais oportunidades. Nelson. Quer falar alguma coisa? Eu só quero deixar, assim, que é uma coisa que Deus tem ministrado essa semana no meu coração, que Ele é o Deus que transforma e continua transformando. E que, às vezes, se você não foi um bom pai, não teve um bom pai, você pode ser um bom pai. Se você, de repente, era alguma coisa e, de repente, Deus tocou no teu coração que você precisa mudar, nunca é tarde para a gente mudar, para a gente melhorar, né? Então, que em nome de Jesus essa palavra fique no teu coração mesmo. Nunca é tarde para perdoar, nunca é tarde para voltar atrás, nunca é tarde para recomeçar, né? Porque recomeçar, quando a gente tem Deus, a gente não tem medo, não temos medo, a gente sabe que nós não estamos ao vento, nós temos um dono, nós pertencemos a alguém e é um Deus todo-poderoso que cuida das nossas vidas. Então, que em nome de Jesus essa palavra fique no coração de cada um que está ouvindo e que vai ouvir. Amém. Obrigada. Em cima disso também, gostaria de reforçar isso, né? Esse poder transformador que nosso Deus tem e de continuar agindo nas nossas vidas em diferentes momentos, em diferentes fases da nossa vida, né? E como ela disse, eu vejo na minha vida alguém que não tinha nenhum referencial, né? De pai direito, de mãe direito, de casamento, né? E Deus fazer tudo isso e nos dar a graça, a bondade dele para que a gente viva um casamento saudável e tenha um relacionamento com os filhos saudável. Então, assim, tudo isso, eu não tenho dúvida que é milagre de Deus, é bênção de Deus, é a mão dele sobre as nossas vidas. Então, que vocês possam confiar nele, em nome de Jesus, realmente entregar suas vidas a ele e saber que ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Amém? E que você deve viver a tua vida por fé e não por vistas. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Nelson, Uli, muito obrigado. Como é bom ouvir um testemunho onde a gente vê o agir de Deus, não só na gente, mas em todos aqueles a quem a gente ama, né? Amém. E eu vi que Deus fez uma grande obra na tua família, na tua casa, e isso é muito edificante para todos que estão ouvindo e assistindo. E espero que, e tenho a certeza que esse testemunho vai edificar muitas vidas e também vai ajudar a transformar muitas pessoas. Que assim seja. Muito obrigado pela vida de vocês. Obrigado a vocês, mais uma vez, pela oportunidade. Humberto. Obrigado, Nelson, Uli, também, de coração, assim. Amo vocês, viu? Como a igreja ali ama vocês. E agora, falando com o nosso público aqui que ouviu esse testemunho, se inscreva no nosso canal, faça um comentário. E quem fez essa oração de entrega, que foi o final da oração do Nelson, entregando a sua vida a Jesus, comente ali, nesse dia, entreguei a minha vida para Jesus. É bom a gente ter esses retornos, né? Para ver o efeito, né, de um testemunho de uma pessoa que não desistiu e que foi humilde, pediu perdão, perdoou e as coisas foram mudadas na vida. Obrigado, então. Deus abençoe. É verdade. Graças a Deus, nós estamos chegando ao final e lembrando que a cada 15 dias nós estaremos com as lives ao vivo aqui pelo canal da Adonep, capítulo 4, e você é nosso convidado a participar e a multiplicar. Que Deus abençoe a vida de cada um e até a próxima. Amém. Valeu. Um abraço.